Oi, gente, tudo bem? Vamos falar sobre um assunto que é muito comum hoje em dia, principalmente se você pesquisar no Google ou no YouTube. EQM, ou experiência de quase morte. Não, eu não tive isso, graças a Deus eu não vivi. Mas o meu irmão teve uma experiência que em todos os sentidos lembra muito uma EQM. Foi na época em que meus pais tinham falecido, eu acho que há 2 anos mais ou menos. Minha irmã estava muito deprimida e ela constantemente falava sobre essa questão, vida após a morte. Ela é cristã, acredita nisso. Poucas semanas depois, o meu irmão teve uma experiência durante a noite. Vou contar isso para vocês. A EQM do meu irmão. Eu vou relatar para vocês uma experiência que o meu irmão viveu há alguns anos atrás. Quando meus pais faleceram, nós ficamos todos durante muito tempo com aquele sentimento, de luto, de depressão, de mal-estar. E a minha irmã, que eu já mencionei ela aqui, teve alguns relatos que ela fez aqui também. A minha irmã, ela sempre foi muito sensível, sempre teve sonhos premonitórios, ela sempre teve algumas visões assim relacionadas com questões pessoais, da vida dela. Ela sempre foi muito sensível nesse ponto aí, realmente. E ela estava, depois da morte dos meus pais, ela estava muito triste, muito deprimida mesmo. E sempre conversava com a gente e falava: poxa vida, queria tanto poder sonhar com o pai, com a mãe, e ter uma certeza de que eles estão em um lugar bom. Aconteceu o seguinte: alguns anos, ou alguns meses, melhor dizendo, depois disso, o meu irmão teve uma EQM. Eu considero como uma EQM. No dia seguinte, ele já telefonou. Eu acho que isso foi em meados dos anos de 1994, por aí. Ele nos ligou e contou que ele teve uma experiência estranhíssima durante a noite. Ele estava dormindo e de um minuto para o outro ele sentiu que o seu corpo na cama parecia que ficava meio rígido, paralisado. Ele estava dormindo, mas ao mesmo tempo ele sentiu que estava consciente e se sentiu saindo do corpo naquele momento. E quando ele olhou para um dos lados, ele viu uma mulher. Ele diz que tinha uma feição absolutamente normal, parecia uma mulher de meia idade, com um semblante bondoso, e usava uma roupa simples, parecia um uniforme ou um jaleco de uma enfermeira ou coisa parecida. Foi a explicação que ele deu. Essa mulher disse que estava ao lado dele e acompanhou ele para outro lugar onde ele foi, uma outra dimensão, provavelmente. Diz que nesse outro lugar começou a andar por um lugar muito bonito, tinha uma grama muito verde, era um jardim belíssimo, havia fontes de águas assim jorrando por toda parte, tinha um lago muito bonito no meio do jardim. Só que ele, andando por ali, ele olhou à frente e viu um grande edifício. Diz ele que parecia uma espécie de edifício circular, ou um formato diferente dos que a gente tem aqui. Era um edifício circular todo de vidro e havia muitas pessoas lá dentro. Ele diz que, pelo que eu lembro da descrição que ele fez, era bonito e as pessoas estavam lá dentro e eram pessoas que já faleceram da nossa família, inclusive os nossos pais. Ele viu minha mãe lá dentro,
olhando para ele através do vidro. Parecia muito à vontade ela e o meu pai, os dois estavam com um semblante muito tranquilo. Os dois olharam através do vidro para ele, né? E deram um sorriso, assim, um sorriso bem calmo, bem tranquilo, como se estivessem assim num final de tarde descansando numa varanda da casa, por exemplo, bem de alegria mesmo. Ele olhou, né, para eles e também viu outras pessoas, minha avó, tias nossas que já haviam falecido há algum tempo atrás. Ele viu várias pessoas conhecidas ali no meio daquelas pessoas. Todos estavam ali, aparentemente estavam ali conversando como se estivessem num final de tarde, digamos dentro de um shopping. Vamos comparar com o nosso mundo aqui material, como se estivessem lá dentro de um shopping, digamos, todos reunidos ali conversando amenidades. Estavam bem calmos e tranquilos e com um semblante bem feliz. Depois que ele viu meus pais, diz ele que ele pensou consigo próprio: puxa, o pai e a mãe estão ali, puxa vida. Mas ele tentou se aproximar daquele local onde eles estavam, envidraçado, e ele não conseguiu. Ele deu alguns passos ali em torno, daí ele se entreteu com a visão do jardim, das flores, das árvores, o céu muito bonito, muito azul, passarinhos de todos os tipos e cores. E ele ficou passeando por ali e se sentiu tão bem, diz ele, uma sensação tão agradável, de tanta tranquilidade e bem-estar. Ele pensou: puxa, quero ficar aqui, não quero voltar mais para lugar nenhum, quero ficar aqui tá bom. Começou a andar por ali, apreciando tudo ao redor, né? Olhando para aquela natureza incrível, né? Exuberante, bonita. Aí, de repente, apareceu novamente, assim, do lado dele, a mesma mulher, a mesma senhora, né? Que tinha acompanhado ele na hora que ele saiu, que ele se sentiu saindo do corpo. Ele olhou para a mulher e falou: não, deixa eu ficar mais um pouco aqui, está bom aqui, eu quero ficar aqui. E ela respondeu: não, você não pode ficar aqui. Não, aqui não, você ainda não pode ficar aqui. E ele teimou: não, mas eu quero ficar, eu quero, aqui é bom, estou me sentindo bem, é um lugar bom, quero ficar aqui, meus pais estão aqui. E a mulher tornou a insistir: não, você tem que voltar. Ele não chegou a dar nenhum passo, nem a fazer movimento nenhum. Simplesmente ele sentiu que estava voltando e tudo sumiu, né, da visão dele. Quando ele tornou a abrir os olhos, ele estava na cama com a esposa dele do lado, conversando com ele, sacudindo ele, né? E a própria esposa contou para nós, minha cunhada, que ele estava gelado na cama e parecia que não estava nem respirando. Ela percebeu que ele estava daquele jeito, assim, com uma respiração, parecia que não respirava. Ela achou estranho. Ela começou a sacudir ele, né, mexer, chamar o nome dele. Pegou, se não me engano, parece-me que ela disse que pegou uma garrafinha de álcool e começou a esfregar nos braços dele para ver se aquecia, pois ele estava gelado, frio mesmo e suado na cama. Quando ele abriu os olhos, ele viu que estava de volta, né, ali deitado na cama. E aquela sensação que ele teve, diz ele, né, foi bem ruim. Ele já acordou, já mal-humorado, e falou: ai, por que você me acordou? Estava tendo um sonho, e o sonho era muito bom. E ele contou para ela o sonho. Na manhã seguinte, eles já ligaram para minha irmã, né? Eu não sei se eles contaram por telefone para ela, ou se eles convidaram ela para ir até lá. Eu acho que ela foi até a casa deles. E daí eles contaram para ela esse sonho ou EQM, que eu considero uma EQM. Eu nunca esqueci disso, fazem muitos anos, eu acho que já fazem mais de 20 anos isso. A minha irmã também nunca esqueceu, porque ela fala, sempre relembra isso, e ela diz assim: eu estava naquela época muito
pesarosa, muito triste, porque eu não sabia se o pai e a mãe, como é que eles estavam, onde eles estavam. Sabe aquela descrença e desesperança que a gente sente, né? Quando perde um ente querido. Pois era assim que ela estava se sentindo, muito triste, porque ela não sabia. Afinal, ela não tinha certeza. Ela tinha fé, mas às vezes a nossa fé fica meio abalada, né? Quando acontecem essas coisas. E depois daquela experiência que o meu irmão teve, ela voltou a se sentir confiante, porque foi tão nítido e ele estava tão impressionado com aquilo que ele contou assim nos mínimos detalhes e falou que foi uma experiência tão vívida que não parecia sonho de maneira nenhuma, era real. Esse foi o caso da EQM que o meu irmão teve e que comprovou, ou pelo menos para nós, né, da família, comprovou que realmente há uma outra dimensão após a morte e que na maioria das vezes é um lugar maravilhoso e onde a gente vai se sentir bem. Pelo menos foi o que ele sentiu quando ele estava lá. Quem pode explicar isso, não é? Não tem explicação científica ainda. Espero que vocês tenham gostado. Deem suas opiniões. Digam o que vocês acham. Se vocês já tiveram experiências similares, contem aqui nos comentários. Lembrem de curtir e compartilhar. Até a próxima!